Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar em mais um estudo. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no primeiro capítulo e é sempre bom ter a sua companhia, é sempre bom saber que você está aí do outro lado. Seja bem-vindo, que prazer ter você aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Deixe seu joinha, faça um comentário, compartilhe esses estudos, tem muita coisa proveitosa aqui. Todos os dias, 6 horas da manhã, tem estudo novo. A gente está estudando a Bíblia, versículo por versículo. A gente está olhando atualmente quando Judas, o apóstolo, o discípulo, foi substituído por Matias, esse momento da escolha. Te convido a me acompanhar em mais um estudo, vamos juntos? Vamos observar os versículos 21 a 26 do primeiro capítulo. Nós lemos assim a palavra de Deus falando do substituto de Judas. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 11 apóstolos. Esse texto traz algumas verdades sobre a escolha de um apóstolo que saltam aos nossos olhos, não é? Muito clara aqui. As credenciais de um apóstolo, a função de um apóstolo. Em dias que nós vivemos, tantas pessoas se intitulando como apóstolos. Você já deve ter visto aí na televisão, apóstolo fulano de tal, na internet. A gente lê aqui na Bíblia as qualidades, as credenciais de um apóstolo. Primeira coisa, um apóstolo deve ser testemunha ocular do que Jesus fez e ensinou. O apóstolo, ele, como foi dito aqui, ele precisa ter acompanhado Jesus, precisa ter visto Jesus, ter ouvido de Jesus. O apóstolo deve ser testemunha ocular, deve ser testemunha da ressurreição, diz no versículo 22, parte B. Esses são credenciais de um apóstolo, ter visto Jesus. Deve ser testemunha. E a igreja aqui estava fazendo o quê? Reunida no cenáculo para fazer essa escolha. E essa escolha não feita com artifícios humanos. Essa escolha não feita apenas com manobras políticas, mas buscando uma total dependência de Deus na escolha. O texto que nós lemos é claríssimo nisso. A escolha não foi feita de qualquer jeito, mas a verdadeira escolha, ela foi deixada para o Senhor. Foi Deus quem escolheu. O apostolado não era um cargo ordenado por homens, mas era o Senhor quem escolheu. A assembleia aqui, nós lemos que eles oraram no sentido de pedir e deixar que Deus escolhesse, em virtude de que Deus conhece o coração do homem. E então Matias foi escolhido. O próprio apóstolo Paulo, ele fala dos 12 sem incluir ele, não é? Paulo vem depois, mas Matias ocupa o lugar de Judas aqui. E eu quero deixar no estudo de hoje essa observação sobre o que é um verdadeiro apóstolo, não é? A forma de se escolher um apóstolo. Apóstolo, alguém que testemunhou de Cristo, alguém que viu Cristo. Alguém que viu a ressurreição, que sabe que Ele está vivo, que esteve com Ele. Esse é credencial de apóstolo, está aqui em Atos. Então não é qualquer um que se intitula apóstolo.
Apóstolo hoje, nós podemos dizer assim, eu vou reformular a frase para não ser muito duro, mas um apóstolo precisa ser alguém que viu o Senhor Jesus. Os 12 discípulos, incluindo Matias e Paulo, o apóstolo Paulo, foram os apóstolos. Além desses, nós não temos mais relatos, não há mais possibilidades. Os 12 apóstolos, Matias incluído aqui, e depois o apóstolo Paulo, foram os apóstolos, fundamento da igreja sobre eles. O que vem depois, nós não temos mais nenhuma base bíblica para isso. Então cuidado com você se deixar levar por qualquer um que se intitula apóstolo, que trazem seus títulos para mostrar poder, para mostrar que estão acima. As credenciais de apóstolo estão aqui. Passar por essas aqui, nós lemos no texto, ok. Se não tiver aqui, de fato não é apóstolo. É necessário que dos homens que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. E então oraram pedindo direção ao Senhor. Quando fala do apóstolo Paulo, diz, a própria Bíblia diz, como um fora do tempo, o apóstolo. E os apóstolos existiram para ser o fundamento da igreja, para ser a base da igreja. O próprio livro de Atos a gente vai estudar, falando da doutrina dos apóstolos, do ensinamento dos apóstolos, formando a igreja apostólica. Sabe de uma coisa, meu amado? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para não sermos levados a enveredar, em acreditar, em se deixar dominar por pessoas que estão aí se enchendo de títulos e achando que são mais poderosas, que um título de apóstolo vai trazer alguma coisa especial acima disso. Está aqui na Bíblia a palavra de Deus, que o Senhor possa nos ajudar a compreender com mais detalhe, com mais profundidade aquilo que Ele realmente espera de nós, para não sermos levados por todo o vento de doutrina e enganados muitas vezes por pessoas que apenas querem explorar a fé das pessoas, não é? E levar os incautos a se tornarem seguidores de tais homens. Que Deus nos abençoe. Obrigado por me acompanhar. O vídeo de hoje eu precisei fazer com cuidado nas palavras para não falar algo que talvez possa magoar ou falar forte para alguém, mas eu me controlei um pouco nas palavras, mas eu espero que você tenha entendido o que eu estou dizendo aqui pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.